apesar de ser do interior, eu não tinha muito esse contato. Até sentia, assim, um pouco de desconforto quando estava assim, no mato, né? Os sons, principalmente os sons da noite. Mas a vida me levou a conhecer, primeiro, a filosofia Nova Acrópole, uma filosofia que pretende um resgate do homem com a natureza, essa harmonia entre o homem e a natureza, e depois a pedagogia Waldorf. E aí esses dois caminhos me levaram novamente a pensar em estar próximo da natureza, em ter um lugar para plantar, em cuidar da terra, de animais. E aí, hoje eu estou aqui, nesse quintal. Não fui muito criado junto à natureza, talvez não tivesse muito esse desconforto, mas sempre eu percebi que eu sempre busquei a espiritualidade em algum momento. E hoje depois que eu conheci minha esposa, a gente seguindo também esse caminho da filosofia, e acabei fazendo a pedagogia Waldorf também, porque eu acho que chegou um momento na minha vida agora que eu não quero perder muita oportunidade. E esse caminho que eu fiz agora de retorno à natureza também veio muito por conta dessa pedagogia Waldorf. Tudo aconteceu na pandemia, e que a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa, ficou muito confinado dentro de casa, e a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa em relação à natureza. A cabana, ela recebeu um nome, ela se chama Coara Oca. E ela tem um guardião, que foi feito pelo Piteco logo no início da obra. Ele está bem ali fora, então ele foi um protetor e um guardião aqui desde o início. A ideia dela é ser um cômodo só, fora o banheiro, né? Então aqui a gente está provisoriamente com uma cama, e uma cama no estilo antigo, né? Com esse voal para proteção dos mosquitos, né? No campo, onde tem mato, onde tem planta, vai ter mosquito. E a gente está próximo de Itaipu, que é muito mosquito mesmo. Então a gente criou aqui, né, um cantinho para a gente dormir. Mas a ideia depois é fazer um sofá-cama, que ocupe menos espaço possível para que aqui a gente possa ter mais área de circulação. Aqui a ideia, a gente separou em regiões, né? Então a gente tem a região sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste. Então a gente vai fazer uma rosa dos ventos aqui. A iluminação acende cada região. Então isso a gente quis localizá-la no espaço, assim, né? Então a gente ainda tem muita coisa para fazer. Aí a gente tem um cantinho aqui de apoio, onde a gente guarda algumas coisas, onde tem os incensos. Nós temos 3 janelas. Aqui, posso acender a luz? Aqui a gente vai ser o cantinho da contação de histórias, vai ser um cantinho assim que vão ter livros, material para as crianças. A ideia é fazer aqui uma mesa que possa ser aberta para fazer uma pintura, um desenho em aquarela, e também um tapete no chão, caso a gente vá fazer uma contação de história, uma conversa com uma música. Aí tem os futões, onde as crianças vão poder sentar, e a mesa, se precisar, para algum trabalho de escrita, algum trabalho de desenho. Aqui um outro canto de apoio também, onde a gente pretende fazer uns armários, porque a ideia é o mínimo possível, então a gente precisa de lugar para armazenar o que a gente precisa. A cozinha americana, né? E aí é um espaço que interage o tempo todo. Se a gente for fazer uma receita, se a gente for preparar alguma coisa, as crianças vão estar sempre participando, e quem estiver aqui com a gente também. A ideia das lâmpadas
é que elas sejam independentes, para que a gente crie esses ambientes, porque a ideia é que cada canto da casa ela tenha um ambiente diferente. Então ali, como ela falou, vai ser com contação de história, então as crianças ficam no chão. A gente já comprou os futões para colocar no chão. Aqui vai ter uma cama retrátil, que na verdade é um sofá-cama, que é para poder liberar espaço, que espaço que a gente não tem. Só tem espaço no coração. Aqui, fisicamente, ainda não tem. A casa foi toda feita em casqueiros. Por fora dá para perceber que ela é boleada, porque é a parte da madeira em que as pessoas não querem, elas querem só a parte central, que transforma em tábua. Então por dentro ela foi aparelhada, mas por fora ela continua sendo como se fosse metade de uma árvore, né? Ela está abertinha assim porque ela está esperando ela trabalhar. Depois que ela trabalhar, a gente vai vedar tudinho. Aqui a cozinha tem que ser em alvenaria, não tem jeito, porque por causa de água, por causa de fogo. Pelo menos a metade. A gente pensou no mínimo possível. Claro, a gente está com falta de espaço, agora é só usar a criatividade, principalmente dela, né? Para a gente poder abarcar todas as coisas que a gente quer fazer e as necessidades que a gente precisa. Aqui o banheiro. O banheiro veio de um lugar que eu visitei, um café. E aí quando eu entrei no banheiro desse café eu fiquei encantada, me senti super assim confortável. E aí eu falei, eu quero um banheiro assim. E aí a gente comprou esses azulejos, que são azulejos de piscina, para fazer um banheiro azul, azul é minha cor predileta. No banheiro que eu fui, o chão também era desses azulejos, mas aí a gente preferiu colocar um piso mesmo. E aí ele está sendo também montado, né? Vai ter um espelho que um amigo vai fazer para mim, que é uma mandala. E assim a gente foi montando, aproveitando esse piso era da nossa casa. Esse aqui a gente teve que comprar, né? Algumas coisas a gente teve que comprar. Esse piso aqui também foi aproveitado. E aqui é a parte de trás da casa onde é o quintal das galinhas. Aqui a gente entende que a iluminação é tudo, né? Então a gente criou esses ambientes, mas quando a gente de noite, que a gente desliga, ela acabou achando melhor colocar essas lâmpadas, que são lâmpadas filamentosas, que cria um ambiente de sobriedade, mais aconchegante aqui. Quando a gente tiver... no início a gente não tinha nem muita condição de ficar aqui dentro, mas a gente conseguiu comer uma pizza aqui dentro. Meu aniversário foi aqui. O aniversário dela foi aqui. E a gente colocou essas lâmpadas aí justamente para criar essa ideia de conforto, né? Porque quanto menos luz, mais conforto a gente tem. As outras lâmpadas, naturalmente, elas apesar de serem lâmpadas brancas, elas vão estar separadas, então só naquele ambiente que a gente vai iluminar e os outros ambientes vão estar escurecidos. E a gente pretende botar umas luminárias, uns lustres diferentes, assim, mais rústicos, né? E a gente aqui não consegue ainda dormir com as galinhas, mas a gente acorda com o galo, com certeza. 4 horas da manhã. Essa parte é mais legal. Isso tudo aqui foi eu não sei te dizer se foi tudo idealizado previamente, porque a cabeça do Gilson, do Piteco, é uma cabeça de artista, então ela funciona diferente do nosso... não do dela, né? Porque o dela também está muito próximo do dele, mas diferente do nosso mundo. Então aqui muita coisa já estava na cabeça dele. Para você ter uma ideia, uma pessoa normal, ela faz um projeto e depois ela constrói. Ele não, ele construiu e depois ele fez o projeto no papel. Eu achei isso surreal, mas a cabeça dele funciona. Então tudo foi muito bem pensado carinhosamente por ele. Essa janela aqui, na verdade ela era uma janela, só que a gente não encontrou de 2 bandeiras. Aí ele aproveitou ela e fez ela basculante. A ideia que ele teve no início seria dois vidros ali para a gente poder olhar atrás, mas ele mudou o projeto, ou seja, o projeto está tudo na cabeça dele. A gente foi mudando. Então foi bem legal. Grande parte aqui, claro, ele falava, a gente aprovava porque a gente confiava nele. Então tudo aqui surgiu da cabeça dele, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem alinhado, tudo muito bem
engenharisticamente falando, apesar dele não ser engenheiro, mas ele tem uma cabeça fantástica, então tudo foi muito bem organizado, muito bem projetado, muito seguro. Então, quanto a isso, eu me sinto confortável para dizer que ela é muito segura, é muito estável. Eu acompanhei cada detalhe, acompanhei os esqueletos, ele mostrava para mim, ó, não tá legal, tá vendo? A gente precisa amarrar. Aí quando ele começou a amarrar, que ela começou a tomar forma, e eu percebi que ela estava amarrada, eu falei assim, realmente é isso mesmo, ele é bom. Quando a gente se conheceu, a gente não tinha a menor ideia de que hoje em dia a gente estaria aqui. Aliás, se alguém falasse isso pra gente, eu acho que a gente ia rir e ia dizer, você não conhece a gente. Mas a filosofia e a pedagogia Waldorf foi nos aproximando cada vez mais para esse caminho. E aí veio a pandemia. A pandemia que para uns foi assim, para muitos eu diria, um processo doloroso, difícil, complicado. Para a gente foi um processo de transformação, porque foi justamente na pandemia que a gente começou a procurar sítios. E aí Maricá, né? A gente queria um lugar que não fosse tão longe. Depois a gente viu que a ideia do sítio seria um exagero, a gente não ia conseguir dar conta de um sítio. Aí começamos a procurar terreno e surgiu essa oportunidade de ter um terreninho onde a gente pudesse ter uma horta. No início era essa a ideia. E aí compramos o terreno, pedimos ajuda, mutirão, minha irmã, meu cunhado, fizemos a horta, colhemos, plantamos, aproveitamos, né? Plantamos muitas árvores frutíferas. Na época nem água tinha aqui, a gente tinha que trazer garrafinhas de água para botar nas mudas. E a gente foi alimentando um sonho de construir um espaço que pudesse ser uma sala onde a gente desenvolvesse projetos com crianças, com adultos também, projetos ecológicos, educativos, até terapêuticos. E aí, esse projeto foi ganhando um corpo. A gente conheceu um arquiteto, de início ele montou o projeto de uma sala, a gente adorou, mas não saiu do papel. Ele fez cursos de bioconstrução, a gente fez curso de permacultura, agrofloresta, agricultura sintrópica. A gente começou a adentrar nesse mundo, veio a ideia de ter animais, aí compramos galinhas, construímos galinheiro. E depois veio a ideia de fazer uma casa aqui usando a bioconstrução. Aí era o sonho, né? Muitas ideias de como seria cada canto, muitas ideias de como a gente trabalharia para construir essa cabana. E depois o sonho se desfez, a gente foi encontrando muitos empecilhos, né? A mão de obra. Uma coisa é você fazer um curso, na teoria você saber como é feito, mas na prática como é. O tempo, né? Nessa época acho que você ainda estava trabalhando. Estava trabalhando, E aí foi ficando bem complicado. Aí a gente foi ajeitando essa ideia. E veio a possibilidade, que eu não sei nem como veio, da gente construir uma cabana de madeira. Antes disso, passamos por uma casa pré-montada também. Mas tem uma parte aí que voltando um pouquinho no terreno, que essa é a parte mais curiosa, é que a gente tava em vista de 2 terrenos, né? Esse aqui do vizinho e esse aqui. E em um momento, ela percebeu que eu estava tentando fazer negócio com um terreno ali do lado. Os 2 estavam à venda. Aí ela falou assim, mas espera aí, eu quero aquele terreno lá. Mas aqui parece uma floresta, não dá nem para entrar. Ela, mas eu quero aquilo. Tá, tudo bem. Então assim, foi bem curioso, porque foi uma visão de futuro que ela tinha, né? Era perigoso até, a gente achava até perigoso entrar, de ter cobra, era muito matagal aqui, e o do vizinho não tinha praticamente nada. Ou seja, ia ter começado do zero. Mas tinha uma razão para eu querer esse daqui, era o cajueiro. Aqui tinha um cajueiro, tem um cajueiro. E esse cajueiro sempre me chamou muita atenção, e eu queria que ele estivesse aqui. Até quando a gente foi fazer a medição, falei, meu Deus, será que ele não está na área do terreno?
Aí a gente fez a medição para separar os 2 terrenos direitinho, construir a cerca e ele tava. E aí... Foi um alívio. Foi um alívio. Tá aí, tá sendo recuperado, tava com antracnose. Começou a produzir. A ideia da cabana, até onde eu me lembro, a gente levou essa ideia pro Piteco, que é uma pessoa fantástica. Seu tio. Meu tio, né? Cara, sei lá, eu não sei como descrever porque são tantas qualidades. Além de criativo, é uma pessoa boa, espiritualizada. E acho que a gente comentou com ele sobre a cabana. Você comentou com ele? Eu comentei com ele sobre a cabana, queria fazer. Aí ele, em um momento, ele falou, tem um amigo meu, o Sam, que também é uma pessoa maravilhosa, de bom coração, pessoa fantástica. E ele falou que tinha uma pessoa que estava querendo se desfazer de uma fazenda e vender as madeiras, que era de eucalipto, que tudo aqui praticamente é de eucalipto, né? Aí ele me levou lá, na casa desse rapaz que mora em Itaipuaçu, esse dono da fazenda. Aí fomos lá, o Gilson, o Piteco, né, a gente viu o que ele tinha para vender, aí viu que dava as madeiras, aí fizemos uma negociação e surgiu a ideia. Mas aí nesse momento eu falei Gilson, Piteco, né, você está disposto a fazer? Aí ele pensou direitinho, demorou 2 segundos e resolveu fazer. Me lembro que você falou que era o sonho da vida dele, que era fazer um grande trabalho que fosse uma cabana. Seria tipo o último trabalho, porque ele é artesão, então ele continua trabalhando, mas ele agora trabalha em peças bem menores, né? Isso seria assim o grande final da vida dele. É como se ele tivesse colocado todo o coração, toda a energia, todo o conhecimento dele nisso aqui. E realmente eu percebi ao longo desses 5 meses que a gente trabalhando, nós 3, que ele botou todo o coração, né? Vai muito além do dinheiro. A gente percebeu que ele fazia muito pela vontade, pelo conhecimento, pelo carinho também que ele tem por mim, pela Rogéria. Acho que é pelo prazer de ver uma coisa bela surgindo. Ele vibrava muito quando ficava pronto. Aí a cabana surgiu. 5 meses depois, não está pronta, porque precisa de alguns ajustes agora. A grande parte já foi feita e agora é a questão do projeto, né? E o projeto é morar aqui daqui a um tempo. Eu estabeleci uma meta, assim, eu estou quase me aposentando também da rede pública. Da rede particular eu já sou aposentada, então o projeto é que eu me aposente dentro de 4 anos, no máximo 5. Mas antes disso, de desenvolver um trabalho aqui com crianças. Então aqui vai ser um espaço, um SOS, um espaço de semeadura de um futuro. Trazer crianças que possam ter a vivência com animais, galinhas, marrecos, jabutis e quiçá outros animais que possam ter aqui. Passarinhos, né? Os livros também. E também um contato com a terra, com o plantio, com as árvores, com as frutas, brincar no quintal, ouvir histórias, ter um espaço livre, onde elas possam crescer de modo mais saudável, porque essas crianças serão os adultos do futuro, né? Durante a pandemia, quando eu fiz o curso de agrofloresta, que eu iniciei os canteiros, aqui a gente até colheu milho. Pela primeira vez na nossa vida, a gente comeu 1 quilo de feijão. Nossa, a gente plantou e comeu 1 quilo de feijão plantado com as nossas mãos. E assim, a pessoa quase não conhece, né? Aí plantou e colheu, aí depois nasceu de novo e deu algumas coisinhas lá. Aí eu fui nos grupos lá, aí uma pessoa perguntou assim, você plantou na lua certa? Eu, hã? Ainda tem isso? Lua, bom, tudo bem. Aí o que me ocorreu quando surgiu esse projeto com as crianças é que isso também, agora esse conhecimento vai fazer parte, além da vivência das crianças com os animais, as contação de história e outras coisas mais, a gente quer ensiná-los a plantar, para ter essa vivência com a terra. E
que eu acho que as crianças se afastaram muito da terra. Eu também, né, com 61 anos já, os adultos também se afastaram muito, e a gente quer fazer esse resgate. E voltando um pouco à cabana, a cabana ela teve uma proposta bacana, que muito pouco material aqui ele é novo, muito pouco. Aquilo que a gente não encontrava, por exemplo, o telhado teve que ser novo, porque é muito difícil, mas a proposta era buscar em brechó. Então a gente começou a garimpar. Muito. Entendemos como é que esse mundo é muito legal, e a proposta de colocar esses materiais usados ressignificar esses materiais, dar uma proposta nova a eles. É muito interessante. Depois que a gente entra nesse mundo, você precisa... É toda uma relação de... Não é nem custo-benefício, mas é custo e tempo. Porque quando a gente compra um material usado, a gente está dando um valor a ele, mas por outro lado também a gente está tendo o cuidado de torná-lo eficiente novamente. Isso leva tempo, porque são materiais que não estão prontos. Quando alguém se propõe a fazer uma casa, compra tudo novo, está tudo pronto, só vai, medido, manda fazer, isso é muito fácil. Agora, a gente comprou materiais em brechó, às vezes compra errado, aí tem que adaptar ele, às vezes está menor, adapta, tem que uma porta aqui é preta, a outra é branca. Então assim, a gente não está preocupado em momento algum a gente estava preocupado em fazer a casa para os outros. A gente quer que as pessoas tenham conforto, claro, queremos receber as crianças, as pessoas, tivemos o cuidado de que de materiais que possam causar algum tipo de machucado e tal, mas a proposta da cabana é que a gente se sinta bem com os materiais que nós temos. Então, muita coisa aqui muito material a gente teve que ressignificar. E isso é muito legal. Tem muita coisa boa aí que as pessoas simplesmente descartam e a gente não entende por quê. E para além disso tudo, tem a história de cada coisa que está aqui, né? Cada janela, cada porta tem uma história, viveu uma vida. A gente, dentro da proposta filosófica, a gente sabe do propósito de cada coisa no mundo. E uma porta nasceu para se abrir, deixar abrir uma passagem, uma janela. Então a gente traz de volta isso que está perdido, jogado fora, a sua utilidade, aquilo que ele veio, aquele propósito que ele veio fazer no mundo. Isso é muito legal. E a gente quer passar isso para as crianças também. Onde? Eu sou de Cantagalo, fica no interior do estado do Rio, 50 quilômetros para além de Nova Friburgo. Talvez Cordeiro seja um nome mais conhecido, que é uma cidade de exposição, né? Mas Cantagalo tem uma história muito longa, assim, né? Mas é um município que não cresceu, meio que parou no tempo. Que bom. Então eu vim pra cá, já mais velha, eu vim pra cá com 20 anos. Queria sair do interior, né? Lá cheguei a trabalhar em zona rural, como professora, vivi essa experiência, mas não tinha essa questão de estar no mato, nem gostava muito. Gostava do urbano mesmo, de estar na cidade, de ter tudo por perto, da comodidade, da facilidade, né, de ter tudo ali à mão. E aí, essa transformação foi acontecendo aos poucos. Eu fui me adaptando a ela aos poucos. Primeiro ela veio como ideia e depois foi vindo como prática. Não é muito simples, é um processo que você vai vendo acontecer com você. Hoje mesmo, dormir aqui na cabana ainda é um desafio para mim, porque à noite tem sons diferentes, tem animais da noite, tem as frutinhas que caem no teto, tem o barulho da madeira que vai rangendo. Sagui. E assim, eu ainda fico um longo tempo acordado pensando nisso, mas o processo de fazer essa mudança, esse estilo de vida, na verdade, porque a gente não mora no meio do mato. Apesar daqui se chamar Engenho do Mato, aqui a gente está próximo de tudo.
E essa região oceânica aqui de Niterói está crescendo cada vez mais, a gente encontra tudo por perto, mas aqui é como se fosse um refúgio. A gente se sente assim num pedacinho da serra aqui da Tiririca, que fica logo aqui atrás, e vivendo essa sensação de estar na roça. Então isso foi aos pouquinhos, eu fui me acostumando a isso e descobrindo que não era tão incômodo assim, que eu conseguia tocar na terra, que eu conseguia sentir o cheiro, que eu conseguia limpar galinheiro cheio de cocô, que eu conseguia cuidar das galinhas doentes, enfim. E aí eu fui me descobrindo uma nova pessoa, isso tudo motivada por esse encontro com a filosofia, com essa filosofia que é uma filosofia prática, tanto na Nova Acrópole quanto na pedagogia Waldorf. É uma pedagogia do fazer, não é só do pensar. Então a gente vai buscando esse caminho, uma vida simples, uma vida mais tranquila. A gente parou de ver televisão há muito tempo. A gente parou de frequentar os grandes centros, shoppings. Nossos compromissos nossas viagens são sempre voltadas para alguma coisa de cultura, ecologia, história. E aí a gente vai entrando num caminho meio na contramão do mundo. E vamos encontrando nossos parceiros, porque quando você entra nesse nicho assim do mundo, você descobre que tem muita gente fazendo esse caminho. Eles só não estão por aí na mídia, mas tem muita gente buscando esse caminho de sustentabilidade, de uma vida simples, de uma vida mais natural, do contato com as pessoas, não só do contato virtual. Acho que é um pouco disso. Eu tive muito tempo da minha infância morando na Pavuna, no Rio de Janeiro. Depois morei na Penha, apartamento. Acho que tinha uns 500 apartamentos com 2, 3 blocos, enfim. Era um caixote. Mas aquilo não engraçado, não me incomodava não. Depois fui morar na Praça Seca, Jacarepaguá, que era um local que eu gostava muito, porque eu frequentava muito a praia e passava por lá, eu gostava muito. E em determinado momento da minha vida, quando me separei, eu fui morar em Itaipuaçu. Mas o interessante foi que isso, de certa forma, foi bem melhor, porque era um lugar mais calmo, era bem bucólico. Era meio que rural, porque as ruas ainda eram muito de barro. Hoje está asfaltado, o progresso chegou, enfim. E eu gostava muito de estar lá, porque era uma casa, e eu não queria morar em apartamento. Então, esse contato direto ali com o barro também não me incomodou, foi bem legal. E quando eu conheci ela, que a gente iniciou nesse caminho da filosofia, da antroposofia, que meio que despertou a gente para o sentido da natureza, e às vezes até mesmo o sentido da vida. Porque hoje eu tenho questões, algumas perguntas que eu faço que eu não me fazia muito tempo atrás. E hoje a gente faz uma observação muito bacana da natureza, e a gente se encanta com muita coisa que a gente não se encantava quando a gente estava no meio urbano. Assim, as crianças não aprendem isso, você parar 30 minutos para observar, às vezes 10 minutos para observar uma galinha colocando o ovo. Assim, o primeiro ovo que apareceu aqui, a gente ficou assim meio encantado, porque a gente não foi no mercado para comprar. Aquela questão que eu falei do quilo de feijão. Então a gente joga comidinha para as galinhas e vê o comportamento. Os machos não tocam na comida, e quando tem comida, aquele talhe chama. A gente observa hoje uma planta. É bem curioso notar isso, que a coisa que às vezes as pessoas não tem a mínima noção, não faz a pergunta: por que a banana tem gosto de banana? Por que a maçã tem gosto de maçã? Porque ela extrai tudo isso
do ar, extrai da terra, e você vai comer a terra tem gosto de terra, a terra não tem gosto de maçã, não tem gosto de banana. E eu começo a fazer essas perguntas que são bem curiosas. O que ela faz? Essa observação que eu faço hoje é: se você der as condições necessárias para ela, de sol, luz, nutrientes, água, ela vai extrair o que ela precisa para se transformar numa banana. Vai fazer seu melhor. Né? Vai fazer o melhor e o que lhe cabe. Então a gente precisa fazer isso. Acho que é um pouco disso que a gente quer com as crianças, né? Dar essas Dar uma condições. oportunidade para que ela possa fazer diferente. E assim, melhor do que a gente faz, né? A gente faz, e a gente faz uma analogia da planta, os animais, as crianças, até o ser humano, que você precisa dar as condições necessárias para que ela se desenvolva. Até mesmo quando já adulto, se você criar as condições ideais, elas vão dar o seu melhor. Na pedagogia Waldorf, o homem, e tanto na filosofia acropolitana também, a gente volta a lembrar que nós não somos separados da natureza. Nós também somos natureza. O homem, com essa capacidade de raciocínio, de simbolismo, de linguagem, ele, de alguma forma, ele se separou da natureza. E dela ele usufrui. Eu diria mais, ele explora, ele consome, ele destrói. Talvez ele não tenha ideia disso. Eu acredito, eu confio no projeto humano. E eu acho que, de alguma forma, há um esquecimento de quem nós somos. Porque se a gente soubesse de verdade, dentro de nós, todos, né, o efeito que isso vai ter no futuro, a gente mudaria nossas atitudes hoje. Mas isso ainda está num processo. Então, para aqueles que já despertaram ou estão despertando, né, há esse compromisso de também levar isso para os outros. Então, um se insere nas escolas de filosofia, nos cursos de permacultura, nas suas próprias produções, nos seus sítios, nas suas fazendas, né? E outros, como nós, estamos nessa proposta de trazer as crianças para mostrar isso, né? Nada melhor do que esse ser que está agora no mundo, ainda formando quem ele vai ser, embora a sua potencialidade já esteja dentro, de oferecer essas oportunidades. Senão como ele vai saber disso? Da terra, do bicho, da planta. Ele precisa ter contato com isso. E não só com a tecnologia, que é maravilhosa, mas que precisa estar alinhada também com essa proposta do homem como um ser natural. Então a ideia, ainda é uma ideia, é que essas crianças possam ter uma oportunidade diferente, uma oportunidade de construir um futuro diferente, porque vão se entender e vão se perceber como parte da natureza e vão procurar viver em harmonia com ela. Isso é muito legal porque remete à ideia das crianças saberem que precisa ser preservado. É muito curioso que a gente tem a facilidade de buscar tudo no supermercado. A criança, hoje, eu acho que fica meio confuso para ela saber de onde vem o leite, né? Umas dizem que vem do supermercado. Fica confuso porque elas não veem o leite ser tirado. Claro, não existe essa proposta aqui pra gente. Mas esse resgate precisa ser buscado, porque a criança não tem noção hoje de onde as coisas vêm. E elas precisam saber que o ovinho que ela vai comer de manhã, que a mãe compra no mercado, de onde que ela vem. Agora, de onde vem, é importante que ela saiba que esses animais, como esses que estão aqui, eles são respeitados, porque quando a gente começa, é curioso, quando a gente começa a adentrar por esse mundo, a gente
a gente começa a perceber o quão pernicioso ele é. Né? A carne que você está pegando, comprando, os ovos, ou seja, tudo que é de origem animal, o quão eles são sacrificados para o nosso benefício. E naturalmente isso não é mostrado para as crianças. E assim, é curioso notar também que não é só também os animais, mas também a terra, os micro-organismos, eles também são sacrificados. E muita gente não sabe. Hoje a agricultura que a gente tem hoje, ela também é perniciosa. Ela está deixando a terra infértil. Foi por essa razão que na pandemia a gente fez o curso de agrofloresta, que é um resgate, porque a gente vai reproduzir o que a natureza já mostrou para a gente há muito tempo. Ela está aí, basta a gente saber ler. Quando a gente coloca uma criança na escola para ela aprender a ler, a gente dá essas condições. Então, trazer uma criança para a natureza é como ensiná-la alfabetizá-la ecologicamente. Exatamente. Elas vão aprender que não é ruim mexer num esterco de galinha, porque aquilo ali contém vida. Ela só não está vendo, mas ela precisa ser ensinada. Aqui debaixo da terra tem uma rede milhões de seres. Tem muito. Ensinar para ela que o Wi-Fi não existe só aqui em cima, existe embaixo. As plantas se comunicam, elas se beneficiam de nutrientes que outras dão para ela. Então, assim, elas precisam entender que isso também a vida está fluindo aqui embaixo da terra. Isso aqui, a terra não é morta, a terra é vida. E a gente teve uma experiência bacana, acho que uma resposta positiva, né? Que apareceram umas crianças aqui, filhos do vizinho ali. Do nada, né? Do nada. E pediram para entrar para ver as galinhas. E aí, pra gente, foi uma resposta do universo, de que a gente estava no caminho certo. Porque eram crianças de 8, 5, 6 anos. E elas se encantaram de ver os animais, de poder tocar, segurar uma galinha, de poder ver um pintinho, de poder ver os ovos, de poder ver as plantas. Então foram poucos minutos que foram mágicos. Tenho certeza que para elas e para a gente também. Foi como se a gente em algum momento fez a pergunta, mas será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? E a resposta veio, sim, vai dar certo, façam. E aí isso deu essa certeza e a gente está ansioso para começar. Esse processo, né, de saída de um sistema que está estabelecido não é fácil. Primeiro precisa de um despertar. Alguma coisa acontece que te desperta e que você pensa assim, peraí, não é só isso, viver não é só isso. Viver não é acordar cedo, trabalhar, consumir, se alimentar, ver televisão, ver novela, sair, beber com os amigos. O que mais será? E aí primeiro vem esse despertar, acho que um pouco como o mito da caverna, né? Quando um desses que estava acorrentado lá, olhando para as sombras e acreditando que aquelas sombras eram a verdade, um deles desperta e resolve olhar para trás e ver que tem uma luz. Ir até essa luz e conseguir sair dessa caverna. É um processo lento, demorado, mas é um processo contínuo. Dentro da Nova Acrópole, a gente ouve uma frase de uma das nossas mestras, né? A gente chama assim, essas pessoas que já estão um pouco mais além da gente. Sem pressa e sem pausa. Então, que você possa seguir esse caminho dentro das suas possibilidades. E eu acho que a primeira coisa é despertar para esse mundo de consumo, de ter, de mostrar para os outros que tem. E as redes sociais, elas fazem isso muito, né? As pessoas se apresentam daquela forma ali, mostrando o que tem, ou o que gostariam de ter, ou o que acham que são. Mas, na verdade, o ser está muito mais profundo, está muito mais além disso. Então tem uma saída. O bacana é saber, tem uma saída. Nossa saída a gente encontrou através da Nova Acrópole, através da pedagogia Waldorf. Mas isso não acontece como mágica. Não é simplesmente frequentar uma escola de filosofia que vai fazer com que você mude tudo. Você precisa mudar a sua prática.
Você precisa mudar a maneira como você se relaciona com o mundo e com as pessoas. Lá a gente diz que a gente precisa construir um mundo melhor. Todo mundo diz isso. Precisamos construir um mundo melhor. Mas como que a gente constrói um mundo melhor? Através de um ser humano melhor. E esse ser humano é você. Não dá para ser outra pessoa. Você só tem ação sobre você mesmo. Então, a criança, ela precisa de modelos. Ela precisa ver os processos acontecendo. Uma criança aprende a andar porque ela vê um adulto de pé. Então, num determinado momento, ela vai fazer o movimento de se erguer, de estar de pé. Ela fala porque ela ouve um adulto falar. Se uma criança não conviver com ninguém que fale, ela não vai falar. E a gente também precisa desses modelos. Então, tem muitas pessoas por aí quebrando esse sistema e procurando formas diferentes. Uns conseguem muito mais do que a gente está conseguindo aqui. A gente não vai mais ao mercado? Vai, a gente vai ao mercado, a gente compra coisas, a gente compra o básico que a gente precisa. Agora a gente está tentando aprender a fazer o nosso pão. Quem dera se aqui a gente pudesse ter o trigo, colher, preparar, fazer o nosso pão desse material, dessa semente, desse produto que a terra nos oferece, porque a natureza é generosa, mas ela é exigente. Ela pede que a gente se envolva, que a gente mostre realmente o quanto a gente está disposto. E tem uma frase da nossa mestra, Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, que diz: respeita a natureza e viva em harmonia com ela. E assim, ela considerará você como alguém que a ama. E ela então revelará os seus mistérios. E quando isso acontecer, a gente vira uma chave de estar nesse mundo, de poder usufruir do que esse mundo oferece, que é um mundo material, mas sem se esquecer dos grandes mistérios. Uma semente é um mistério. Um ovo que é colocado é um mistério. Essa semente, ela tem toda a potência de uma árvore, se ela tiver as condições ideais. Se não, ela pode ser um arbusto, ela pode viver um tempo, assim como nós, seres humanos. É descobrir qual é o sentido da nossa vida. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente pode fazer de melhor nesse tempo em que a gente vai ficar aqui, nesse planeta? É só explorar, explorar, explorar? Acho que não. E aí cada um vai buscar dentro de si essa resposta. E aí, quando essa resposta vier, tem muita gente que vai se unir, você vai encontrar como se fosse sua tribo, para seguir adiante e passar adiante, porque sempre tem um compromisso. Esse que saiu da caverna e descobriu o mundo real, ele não ficou no mundo real, ele voltou para a caverna, para mostrar para os outros que havia um caminho de saída. Essa é a chave. E é o caminho que a gente está tentando fazer. Quando a gente imagina esse contato das crianças com a natureza, não é só que elas sabem que existe alguma coisa que está além dela. É que isso faz parte, isso é integrado. Eu acho que o ser humano se distanciou tanto que hoje ele usa a natureza para servi-lo. E a gente precisa que isso seja resgatado. É muito interessante porque também a HPB, né, a Blavatsky, ela fala sobre a heresia da separatividade. É aquilo que a gente... É uma heresia a gente achar que as coisas estão separadas da gente. Cada ser no universo, cada ser aqui na Terra, está tudo em conjunto, é simbiótico. E se a gente não perceber isso, a gente vai se distanciar cada vez mais da natureza e achar que a gente não é parte da natureza. É como você achar que uma célula do seu corpo não faz parte de você. Você imagina se uma célula resolve fazer o que ela bem entender, porque ela não se sente integrada. Aí vira um câncer. Exatamente isso. Bom, agora, para finalizar, né? Quem a gente tem que agradecer? Primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao Piteco pela oportunidade também de ter aceitado esse desafio. Agradecer, assim, de certas formas as pessoas não participaram diretamente
mas nossos amigos, nossos filhos participaram disso porque tiveram paciência em algum momento que a gente não pôde estar, em algum momento que a gente não participou de algum evento, que a gente não pôde estar presente, então eles tiveram paciência para entender que a gente está nesse momento, nesse caminho. E é importante que eu queria deixar para frente, né, um legado lá no futuro, nossos filhos, quando tiverem maiores, se a gente não estiver mais aqui, eles saberem que esse aqui foi o nosso espaço, onde a gente sempre sonhou e a gente se sente feliz. Eu acho que tem muita gente para agradecer, porque tem gente que participou diretamente de tudo aqui, botando a mão na massa. Minha irmã, meu cunhado sempre me apoiam, vêm aqui, trabalham mesmo. Tem amigos que contribuem com a sua energia, com a sua força, assim, de pensamento positivo, de positividade no sentido de confia, vai, né? Então essas pessoas, mesmo as pessoas que estão distantes, elas estão participando, porque elas vibram junto com a gente a cada momento. A gente tem os registros fotográficos, a gente tem umas pequenas filmagens. Então quando a gente compartilha, as pessoas vibram, as pessoas ficam felizes e tudo isso está construindo esse espaço. Agradecer a oportunidade de ter feito a Pedagogia Waldorf, aos professores que despertaram muito. Toda a escola Waldorf tem um quintal, porque a criança precisa desse quintal. Ela precisa ter esse momento, e um momento livre, né? E dentro da filosofia da Nova Acrópole, nós também temos um sítio em Araruama. E esse sítio também está sendo construído a muitas mãos, porque todos somos voluntários. Então já criar essa ideia de ser voluntário, de servir por amor, já faz parte do propósito que o homem deveria ter nesse mundo, que é estar conectado, é de dar o melhor de si, sem esperar nada em troca, porque o que vem em troca já vai vir por acréscimo. Então, agradecer a todos que de alguma forma contribuíram aqui dessa maneira, do seu jeito, para que esse sonho pudesse estar se concretizando agora. Agradecer a você, Jorge, por essa oportunidade, pela sua disponibilidade de estar aqui. Valeu!